Boa tarde, pessoal. Eu quero aproveitar, Estou aqui no meu trabalho nesse momento e quero aproveitar a internet que eu ainda tenho, que vai encerrar hoje, para dar uma palavra para você, E a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a vida de qualquer um. Eu não conhecia Deus, Não conhecia a palavra. Minha mãe foi... Nós somos criados em um terreiro de Umbanda, em Minas, Além Paraíba. Eu morei em Além Paraíba, filho da Vanete e do Dilson. Eu sou o Wilson, tenho um irmão Ronaldo e Dirlene. Ali teve um terreiro de Umbanda. Não quero, de forma alguma, contrariar ou dizer assim, menosprezar a fé de ninguém. Mas até no momento, na idade de 32 anos para 33, eu não conhecia nada de Bíblia. Ninguém, nenhum cristão tinha pregado para mim, nem tinha visto na televisão e nem tinha ido em alguma igreja que eu pudesse conhecer a palavra. Então, o que acontece? A gente era bem pequeno quando minha mãe se desenvolveu em terreiro de Umbanda. A gente achava que aquilo era vamos colocar assim, fazer algo para Deus na Terra. Então, minha mãe começou a desenvolver e até que em casa tinha um terreiro de Umbanda. Bom tempo ali, Mas ouvir a palavra de Deus mesmo, ninguém tinha pregado para nós. Acho que faltava um cristão, uma pessoa que conhecesse a palavra de Deus, para pregar a palavra. Eu não quero, de forma alguma, contrariar, não quero dizer... Cada um escolhe o seu caminho a seguir. Cada um escolhe. Só que quem crê em Jesus Cristo, eu estou com o uniforme aqui do trabalho, que eu estou dentro do trabalho ainda, Quem crê em Jesus de verdade, vai seguir a Cristo. Não adianta. Jesus ele deixou bem claro em João 14,12, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. E também ele disse, Jesus veio curar, salvar e libertar. Então, eu queria fazer algo por alguém. Eu queria... minha mãe recebia os guias, recitava remédios para as pessoas, e elas ficavam felizes, Ali. Tinha benzia, essas coisas todas. Mas não conhecia a verdade. Jesus nunca falou de centro de Umbanda, nem de nenhuma outra religião. Ele sempre disse, ide por todo mundo e curar os enfermos, expulsar os demônios e ser testemunho dele. Quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu tive uma experiência, eu já estava com 33 para 34 anos, mais ou menos. Foi quando eu tive uma experiência do novo nascimento. Eu não escolhi ser cristão. Ninguém escolhe ser cristão. É Deus que nos escolhe. Deus não faz diferença de ninguém. Entendeu? Deus não faz nenhuma diferença de pessoas. Só que Deus revela para as pessoas de coração que sensíveis. Deus não é mau. Mas também Deus não criou um robô, entendeu? Deus não criou uma máquina. Deus não criou, por exemplo, alguém que não possa dar ouvido. Para Deus fazer algo na nossa vida, nós temos que entender que quando você invoca Ele, você busca Ele, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar, de alguma forma. Só que, como Deus manifestou na minha vida? Passado um tempo, eu sempre soube de algumas coisas que meu pai falou, que a gente tinha que agradecer a Deus, E aí, que eu fiz um dia? Eu fui no chão da cozinha, onde eu morava, em Pirituba, ajoelhei no chão e pedi a Deus uma luz. Deus, a palavra de Deus diz, invoca-me
no dia da angústia, invoca-me, buscar-me-eis e achareis. Às vezes, nós achamos que a religião que nós estamos servindo, nós estamos agradando a Deus. Muitas das vezes, as pessoas, como que você foi para o Espiritismo? Isso aí foi desde meus avós, eu aprendi isso, eu conheço tudo sobre isso. Mas não conhece tudo sobre Deus. Quem revela é o Espírito Santo. Mas as pessoas precisam entender que ela precisa querer. Ela precisa buscar esse Deus. Não adianta, por exemplo, igreja nenhuma vai libertar ninguém, gente. Não é a igreja que liberta. É Deus que liberta, é o Espírito Santo que vai libertar. Se a pessoa não conhecer a palavra, não ouvir a palavra de alguma forma que é dada pelo Espírito Santo através de uma pessoa, porque não é um homem que está falando. Jesus deixou claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem muitas ovelhas do Senhor que estão perdidas. Muitas. Tem muitas ovelhas. Porque quando Zaqueu foi liberto, aí, Jesus falou assim, mais um filho de Abraão que estava perdido e foi achado. E através de Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão também. Deus não faz diferença mais de circunciso e não circunciso. O que faz a diferença é o homem. Você tem que entender que você não precisa de homem algum para falar com Deus. Você precisa entender que você tem uma boca para abrir, para falar. E você pode buscar esse Deus em algum lugar. De preferência, porque Jesus falou assim, entra no teu quarto e fala ao Pai. E Ele te ouvirá. Não é, às vezes, dentro de uma igreja, não é o público, ninguém precisa te ver. Jesus viu Natanael, se não me engano, debaixo de uma figueira. E aí as pessoas não querem ir para a igreja, elas não querem ser vistas, e não tem necessidade. O meu filho foi liberto embaixo na garagem. E eu sou quase 30 anos de igreja. Mais ou menos uns 36 anos de igreja, já tem um ano e vai fazer 2 anos, né? E eu vou fazer 30 anos de convertido. Tenho um pouco de experiência já. Conheço um pouco da palavra. E vou dizer uma coisa para você. Igreja nenhuma vai te libertar. Não adianta, você pode fazer campanha, mais campanha. O que vai libertar é você buscar Ele do seu coração, de todo o seu coração, e entender que sem Ele você não vai conseguir. Se você não conhece Deus, vive numa doutrina que acha que não tem nada a ver com Deus e tem tudo a ver, se você quer tirar sua dúvida, invoca Deus. As pessoas não invocam qualquer outra coisa? Por que não invocar Deus? Por que você não vai num lugar, fica sozinho e começa a falar com Deus, pede uma resposta para Ele? Você acha que Deus é mudo? Deus não é mudo. Deus não está surdo para que não possa ouvir. Então, temos que entender. Ele só vai mudar se você quiser também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é uma ovelha do Senhor, ovelhas não são todas aquelas que estão dentro ainda do rebanho lá no curral. Muitas estão perdidas por aí. Mas pertence a Ele. No tempo certo, Deus vai fazer vai resgatar essa pessoa. Então, a palavra de Deus diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. É Cristo que vai libertar. Se eu não crer que eu tenho o Espírito Santo, que Ele me guia, que eu posso falar com Ele, que eu ouço, não é coisa de doido. Isso não é coisa de doido não, gente. É você entender que você pode falar com Deus e Ele vai te ouvir. Será que você consegue abrir a boca em um certo lugar, sozinho, e buscar Deus? Será que você não tem uma Bíblia que você pode ler, se você sabe ler? Nós não temos que ficar olhando para o outro. Mas e o mudo? E o surdo? Isso e aquilo. Gente, esquece do homem. Busca Deus.
você buscar, você vai ter uma resposta de Deus. A vida da pessoa não muda porque ela não busca Deus de verdade. Tem que querer mudar. Não, Senhor, eu não aceito isso, essa situação. E o meu filho, o Átila, não queria mais essa situação. Ele não queria mais, não aguentava mais. Pai, eu não quero ficar entristecendo minha mãe. E chorou, foi para casa, debaixo da garagem, mesmo assim ele procurando as drogas. E ele chegou a falar assim, ele ouviu uma voz, gente. Ele teve visão. Tem pessoas que não acreditam no testemunho de Cristo. Jesus chamou essas pessoas de coração duro, sabe? Coração duro, porque não crê no meu testemunho. Quando Maria e Marta foram lá, viu Jesus, falou que viu, não está escrito que eles estavam com o coração duro, triste, e não creu no testemunho dela. Quando aqueles dois no caminho que Jesus apareceu para eles falaram que viu Jesus, falou, e eles não creram também, por causa do coração duro, da insensibilidade, da dureza do coração. Deus não pode mudar uma vida se ela não tiver com o coração tão duro a ponto que não possa nem tentar de alguma forma. E vou dizer para você, às vezes você está esperando ouvir o quê? Uma revelação. Às vezes você está esperando ver um milagre. O maior milagre que vai acontecer é você. A mudança na sua vida. Então, o que eu digo? Eu tive uma experiência do novo nascimento. Eu sei o que é um novo nascimento. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Então, se você não nascer de novo, Jesus diz, para entrar no reino do céu tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. E qual é o fruto que tem 9 aspectos que a pessoa demonstra isso? Quando ela tem o Espírito Santo que derrama o amor de Deus, você vai se aperfeiçoando na palavra, você vai ter uma vontade de ler a Bíblia, você vai ter uma vontade de adorar, você vai ter vontade de buscar muito mais ainda. Você vai começar a ler a Bíblia de uma tal maneira, se isso não acontecer em você, é porque você não nasceu de novo. Então, nós temos o quê? Que crer que existe um Deus que te ama e que pode mudar a sua situação. Talvez você está com uma doença, uma enfermidade, um câncer. Perseguição. O que é perseguição do cristão? Perseguição não é doença. Deus não persegue ninguém, não. Deus não fica colocando doença para provar ninguém na fé. Deus prova a gente na obediência. Independente do que está acontecendo na sua vida, você precisa obedecer a Ele. Se você não obedecer a Ele, aí você está rebelde mesmo. É rebeldia, entendeu? Não importa se você está dentro da igreja ou não. O que vai fazer a diferença é você ser uma nova criatura e conhecer Ele e obedecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, mora até dentro da igreja, vai todos os dias, faz isso e aquilo, obedece o sistema religioso, mas não nasceu de novo, não obedece a Jesus, não faz a vontade dele. O que sai da boca de um cristão? Um cristão não pode ficar falando besteira. Se você é um cristão de verdade, convertido, você não pode sair da sua boca palavrão. Ou você não é um cristão. Tem muitos que se diz cristão, mas não é, fica envergonhando o nome de Jesus. Então precisa se converter, de se converter, né? Tem alguma coisa errada. Nós não podemos ficar envergonhando o nome de Jesus, gente. Você quer uma cura? Você está buscando quem para te dar uma cura? Você está buscando uma arrecadação na internet? Você está buscando, esperando do homem alguma coisa? Jesus pode te curar num estalar de dedo. Você já falou com Deus? Você tem boca? Fala com Deus. Como que eu falo para todo mundo e eu não consigo falar com Deus? Eu não entendo isso. Precisamos entender.
que se eu creio que existe um Deus, então eu estou sendo usado para falar com você. Ninguém falou assim para mim de forma alguma. Ninguém leu uma Bíblia para mim. Mas se você sabe ler e você já conhece mais ou menos, então você sabe. Então eu preciso o quê? Querer, eu tenho que mudar, eu não aceito essa situação, eu não aceito ficar pecando toda hora, eu não aceito de forma alguma essa situação. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. O câncer, Deus, a palavra de Deus diz o quê? O que diz a palavra de Deus? Eu tenho que crer e pronto, gente. Se não está acontecendo na minha vida, eu não devo ser um incrédulo e nem um murmurador dizendo que não funciona. Eu tenho que permanecer firme. Lembra de Abraão, o pai da fé? Ele obedeceu e foi imputado por justiça. Só por você obedecer a palavra de Deus, a justiça do Senhor vai ser feita na sua vida. João falou: ainda que corte minha cabeça, viverei eternamente. E Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Não andeis preocupado com as coisas desse mundo, não. Faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. Não perde tempo com pessoas que não querem saber de Deus. Deixa Deus trabalhar na vida dela. Nós temos que fazer algo, por exemplo, eu costumo comparar o quê? Nós somos um veículo de Deus, vamos colocar assim. Por exemplo, o carro, você é o condutor, precisa ter gasolina e a chave de contato para ligar para ele sair. Se ele tiver com algum problema, ele não vai andar, não é mesmo? Você tem que mandar arrumar. E nós somos este veículo que quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo. Se eu pecar, quebrou alguma coisa, eu sou um carro, vamos supor, né? O pecado é como se tivesse quebrado algo em mim e como que eu vou andar desse jeito? Eu tenho que pedir perdão para que volte a poder ser uma pessoa de Cristo. Então, como que eu vou andar? Por exemplo, um carro pode passar no farol vermelho? Não. Está correndo o risco de ser atropelado. Então, tem um sinal vermelho e verde de o que você deve seguir ou não. E quem é que nos conduz? É o Espírito Santo. É como se fosse o GPS nosso. A fé é o combustível. A nossa fé, vamos colocar assim, o que é o nosso combustível? O óleo. É a presença de Deus. Sem esse óleo, o carro não vai andar. Se eu não ligar ele, não conectar com Deus, não falar, não tiver um diálogo, a minha fé vai me levar aonde eu quiser. Deus vai estar com você. Ainda que você passe no vale da sombra da morte, ainda que você passe lá como passou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e não se queimaram, Daniel, e assim vai. Eu acho que estou sendo perseguido, só vem problema de finança, problema de enfermidade, não aguento mais. Não, isso não é perseguição. Isso é falta da gente ser organizado. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que nós temos que fazer. Se você não tem nada para comer, fala com Deus, ele vai te suprir. Mas a pessoa, em tudo, ele coloca o Deus em último lugar. Esse é o problema. Ele não busca Deus nem na hora que está morrendo. Como é que ele quer ser salvo? Não devemos juntar tesouro nessa terra. Não devemos juntar, gente. Preocupação com as coisas desse mundo. A nossa preocupação é ter uma vida na presença do Senhor. Obedecer, saber qual é a direção, meditar na palavra, pedir discernimento, pedir força. Na hora que você não tem, o Senhor me ajuda, o Senhor é minha força, minha fortaleza. Estou passando por isso, mas em nome de Jesus sou mais que vencedor. Entendeu? Então,
Eu te aconselho, talvez eu vi um vídeo desse aí que o cara nunca foi reconhecido, fez filme lá da Cidade de Deus, estava meio injuriado da vida, porque nunca ganhou dinheiro. Eu vi um vídeo hoje sobre isso. Talvez ele possa ver esse vídeo. Gente, não faça besteira. Aí eu estou chateado com minha vida, vou pegar uma arma, eu vou acabar. Não é assim não. A palavra de Deus diz que vai ser cobrado de nós o sangue de pessoas. E isso vai mudar a sua história? Se você, por exemplo, vamos colocar de Caim. Caim matou Abel, né? Por causa da inveja. Mas Deus marcou ele. O que aconteceu com Abel? Abel foi para Deus, pertenceu a ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo, porque o justo já está garantido para ele. Então a gente não pode pensar em fazer uma besteira, em tirar até a sua própria vida, porque não vai mudar história nenhuma. Deus continua sendo Deus, continua estando de braços abertos, só que quem vai perder é você. Quem tira a vida, se mata, não tem salvação, gente. Infelizmente. Agora, se você colocar Deus em todos os seus caminhos, Deus vai ouvir, Deus vai responder e Ele vai te dar resposta. Deus não é mudo. A mão do Senhor não está, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Eu estou falando isso porque eu sei que Deus está me usando nesse momento. Está me usando. E eu quero te alertar sobre essas coisas. Cristão, gente, que é cristão, tem que andar como cristão. Não é ficar fofocando, entendeu? Não é, por exemplo, virando as costas para o irmão quanto mais precisa. É que nem aquele lá, eu sou um dizimista, eu faço meu voto, eu jejuo, mas e aí? E amar o próximo? Será que eu estou amando o próximo? O que vai me fazer levar para o céu é o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando eu faço algo pelo próximo, é isso que Jesus vai dizer. Eu estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. E assim vai. Jesus não vai falar assim: você não tomou a Santa Ceia, você não é um dizimista, você não era feliz. Não é isso que Deus não vai pedir nada disso. Deus não precisa de dinheiro não, gente. As pessoas enganam os outros. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. A igreja não é nem de Deus, é do homem, na verdade. Que a igreja não é um templo. Não é um templo que é Deus. É um sistema religioso. O que está escrito? O que eu entendo? Nós não somos o templo vivente de Deus. E por que eu falo que a igreja é o templo? Não existe templo na terra onde Deus habita. É só nós. Ou eu vou crer em Deus que está em mim, ou esquece. Você vai buscar Deus aonde? Na igreja? Você vai buscar Deus em quatro paredes? Você acha que você indo numa igreja vai mudar a sua vida? Quem tem que mudar é você que tem que tomar atitude. Não estou contra a igreja, mas eu quero deixar bem claro que muitas pessoas acham que se eu não for numa igreja, se eu não tiver numa igreja, se eu não for dizimista, se eu não tomar Santa Ceia, isso vai me levar para o inferno. Tem muita gente que está fazendo tudo isso dentro de uma igreja, mas não está fazendo o que Jesus mandou fazer. O que ele mandou fazer? O próximo. Quem é o meu próximo? Que Jesus disse. Aonde Jesus está? Jesus representa aquele que está debaixo do viaduto, aquele que está passando fome, aquele lá que você, vamos supor, não deu um prato de comida, não deu um pouco de dinheiro quando precisou, aquele que você não abre mão. Talvez você é um dizimista fiel, mas você nunca deu um dinheiro para o irmão que estava passando necessidade. O que adianta você ser um grande dizimista dentro de uma igreja e não fazer nada para Jesus? Você acha que está fazendo para Jesus ou para o sistema religioso? Fala. Como que
está a igreja, o sistema religioso? Não está corrompido? Está corrompido, gente. Os líderes maiores estão cheios de dinheiro, tem mansões, tem os melhores carros, não tem só um, tem isso e aquilo. E aí, vai deixar tudo aí? E prega mentira ainda. Em que prega mentira? Não está na Bíblia. Para nós que somos da nova aliança, que é dízimo, se não der o dízimo, vai para o inferno. Malaquias. Isso já cansamos de ouvir, gente. Isso aí foi pregado para os levitas. Não faz votos e mais votos. Obriga o povo a fazer voto. Vocês acham que está certo isso? Não é hora de mudar, não? Se eu confio em Deus, se Ele mantém, se a igreja é de Cristo, Ele suprirá. Jesus falou, ide e não leva nada, nem alforje. Mas não é bem assim, infelizmente. Infelizmente, gente. Só Deus atua na igreja, atua. Tem pastores de Deus? Tem. Eu sei que tem. Mas tem pastor do diabo também. Tem pastor fazendo teste. O obreiro não ganha nada e fica fazendo teste com o obreiro. Parece uma escravidão, sabe? Tá vivendo, tá fazendo para Deus mesmo? Se você acha que a sua igreja tá te forçando e fazendo escravo, sai fora. É melhor não ir em igreja nenhuma, gente. Eu sou o templo vivente de Deus. Eu posso falar com Deus que Ele me ouve. Eu não preciso falar com nenhum hipócrita, não. Essa é a verdade. Está cheio de hipócrita. Que a palavra em Mateus 23 fala sobre isso. Coloca cargo em cima das pessoas, obrigam ela e acha que eles estão por cima de tudo. A minha igreja é sua, mas não é de Cristo. Quem fundou foi você, colocou no seu nome, mas Deus não tem nada a ver com isso. Você que tem que pagar o aluguel. E obriga as pessoas, fazem testes espirituais e outras coisas que a gente nem imagina do que acontece dentro dos bastidores. Vai dizer que eu estou mentindo? Eu estou inventando alguma coisa? Ou será que eu sou algum hipócrita? Uma cara de maracujá e olha para o povo e fala que o povo tem cara de maracujá. Prega algo de uma forma que eu não vejo nenhum fruto nisso e acha que o Espírito Santo está mandando dizer alguma coisa. Bom, é até um desabafo. Eu tenho visto isso e está cheio de gente já cansado de doutrinas desse tipo. Gente, vão se converter de novo. Vão servir a Cristo de verdade. Porque os pastores vão dar conta. Vão dar conta. Então pensa bem realmente como está o ministério. Porque se for para ter um ministério de qualquer jeito, é melhor não ter nada. Melhor fechar as igrejas. E servir a Cristo cada um na sua casa. Vão reunir aqui, vão reunir um pouco ali. Porque o mamon está dominando dentro da igreja. E não é só isso não. Entendeu? As pessoas, lê Mateus 23, está escrito lá. Senta, quer aparecer, senta nos melhores bancos lá na frente e vai por aí fora. São como túmulos caiados, branco por fora e podre por dentro. É o que está acontecendo. Entendeu? Mas só que quem é ovelha de Jesus não precisa de ter uma bengala para ficar andando, não. Eu não preciso de nenhuma cobertura espiritual, que a minha cobertura espiritual é Deus, é o Espírito Santo. Não vamos ser hipócritas, gente. Tem pregador que fala que se eu não for no domingo na igreja tem pecado. Não conhece o coração de ninguém, só sabe acusar as pessoas. Não amam de verdade, não. Aprenderam do jeito deles. E é assim que eles ensinam. Igual o outro que eu vi pregando, quase 100 anos de igreja.
Eu aprendi assim e é assim que eu ensino. Eu aprendi que tem que enterrar o pão que sobra da Santa Ceia. Que da onde tirou isso? É uns absurdos, gente. Eu não preciso de fazer votos. Eu não preciso de nada ungido, não. Eu já sou ungido do Senhor e acabou. E outra coisa, gente. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sabe o que significa isso? Verdadeiramente sereis livre? Você não precisa... Esquece isso aí é de pai para filho, né? É algo que vai... eu tive um câncer, meu pai teve câncer, eu também vou ter. E aconteceu, eu também vou ter. Isso aí vai ser assim. Gente, ou você crê em Jesus, ou você está lascado da vida. Há alguma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não está escrito isso na Bíblia? Ou eu creio, ou eu não creio, gente. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Não tem maldição nenhuma. Crê em Jesus, bate o pé e põe o diabo para correr. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou então Jesus não te libertou ainda. Entendeu? Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês. Eu não estou preocupado se alguém vai gostar ou não. Estou falando que Deus mandou falar. Entra no teu quarto e fala ao Pai em particular. E Ele vai te ver. Ele vai mudar. Se Deus não é capaz de mudar a sua vida, esquece do homem. Nenhum homem vai mudar a sua história. Ou Deus muda, ou então esquece. Ok? Sabe ler? Pega uma Bíblia e lê. Tem boca para falar? Vai lá no lugar sozinho e fala com Deus. Não fala com as paredes, os botões, não. Você vai falar com Deus. É com Ele que você vai falar. Ou você crê que Ele existe ou não. Porque Deus ouviu minha oração. Ele ouviu. Ele mudou a minha vida, nasci de novo e o meu filho foi liberto do crack. Há tempo para todas as coisas. Ok? Fica aí essa palavra, um abraço e fica com Deus.